Olá, seja bem-vindo aqui. Nessa aula nós vamos configurar o quadro de cargas do nosso projeto. O quadro de cargas a gente já tinha criado, mas nós não terminamos de preencher as informações. Então a primeira coisa que eu vou fazer é reduzir a quantidade de linhas desse quadro de cargas. Então a gente tem nove espaços sendo ocupados. O que eu vou fazer para tirar as linhas restantes? Eu vou vir aqui no térreo, vou selecionar o meu quadro. Na aba propriedades, eu vou rodar aqui até lá no final. E no número máximo de disjuntores de um polo, eu vou colocar 9, que são a quantidade de linhas que eu estou utilizando. Então aqui ele já vai reduzir e já vai ficar um quadro mais compacto para caber na minha folha quando eu for montar a prancha. Aqui a gente tem a descrição dos circuitos, então temos as tomadas da suíte, da sala, do banheiro, micro-ondas, tomadas de uso geral da cozinha, chuveiro e iluminação. Depois a gente tem a tensão desses circuitos. Só o chuveiro que é diferente aqui porque ele é bifásico, então duas fases de 127 a gente vai ter aí uma tensão de 220 volts. Esquema de ligação, a maioria fase neutro terra, só o chuveiro fase terra. Potência total em VA, volt ampere. Volt ampere é a potência aparente, a potência total que vai ser consumida, que a gente vai consumir da rede. O fator de potência é o fator de potência do equipamento, e isso varia de equipamento para equipamento, como eu já comentei com vocês. Geralmente aparelhos resistivos vão ter fator de potência 1. Quais são os aparelhos resistivos? Chuveiro, forno elétrico, ferro. Então esses são aparelhos que aquecem, fator de potência 1. Os demais vão variar bastante. Então a gente pode adotar aqui um fator de potência de 0,92, que é o mínimo que a concessionária pede. E para alterar o fator de potência, a gente tem que selecionar todas as tomadas e alterar aqui nas propriedades. A gente não consegue alterar no quadro de cargas. Então, com o botão direito, eu vou selecionar todas as instâncias em todo o projeto. E eu vou alterar o fator de potência para 0,92. Aplicar. E ele já vai mudar para mim aqui no meu quadro de cargas. Tomadas da suíte. Vamos ver por que ele não mudou. Essa tomada dupla, tomadas que são duplas, a gente precisa alterar os dois fatores de potência. Então, selecionar todas as instâncias, porque quando eu selecionei, eu só peguei as que estão sozinhas, tomada única. Tomada dupla, agora eu preciso alterar também, 0,92 e 0,92. Vejam que aqui tem tomada 1, fator de potência, tomada 2, fator de potência. Agora vai dar certo. Ainda não deu certo. Por quê? Porque a gente tem tomada com interruptor. Então, cada tipo é diferente. Fator de potência da tomada 0,92. Então, sempre que tiver algum que está com número com vírgula, número quebrado, é porque tem alguma tomada de família diferente que a gente precisa alterar o fator de potência. Agora deu certo aqui. Os demais eu vou deixar assim mesmo. Potência total em watts, que é a potência que vai ser transformada em trabalho, ou seja, chuveiro vai transformar a energia em calor para aquecer a água. Micro-ondas transforma energia em rotação. Corrente de projeto é a corrente total em VA dividida pela tensão. Então, aqui a gente tem a corrente de projeto. O que é o FCA? É o fator de agrupamento. Como que a gente vai ver isso? Depois que a gente lançou a fiação, é que a gente preenche aqui o FCA. O FCA, a gente tem que ver lá na tabela da NBR 5410. A tabela 42 da 5410 é que vai falar o fator de correção aplicável aos condutores agrupados, ou seja, se a gente tem circuitos agrupados em um mesmo eletroduto, a gente tem que aplicar
esses fatores de correção. E qual que é o tipo aqui, a forma de agrupamento que a gente vai ter? A gente tem embutido em conduto fechado. O conduto fechado é o eletroduto. E quantos circuitos a gente tem? Nós temos que olhar em cada trecho do nosso projeto. Por exemplo, pegando aqui o exemplo do circuito 9 e 3, são dois circuitos. Qual que vai ser o fator de agrupamento para dois circuitos no método conduto fechado? 0,80. Então, vou preencher lá no quadro de cargas 0,80 para o 9 e o 3. Então, 9, 3 na verdade, 0,8 e o último 0,8. O chuveiro, ele está passando sozinho. Olha só, aqui no térreo a gente tem circuito de chuveiro, ele está em um eletroduto sozinho para ele. Então, qual que vai ser o fator de correção de agrupamento? Vai ser 1. A gente coloca 1 lá no quadro de cargas. Circuito 1 também é 0,8, porque ele está junto com o 9 e só o 9 mesmo. Então, circuito 1, 0,8. Circuito 2 também é 0,8. A maioria aqui está 0,8 porque os circuitos estão agrupados somente com mais um outro. Então, o 2 está agrupado com 9, 0,8. O 4 está junto com o 5. E o 6 está sozinho. Ele está passando sozinho aqui no eletroduto. Fator de correção de temperatura vai ser a temperatura da sua região, da região onde vai ser feito o projeto, executado o projeto. Então, aqui na minha região, o fator de correção de temperatura é 1, porque a temperatura média anual não passa de 30 graus. E esse fator de correção, ele está na tabela 40. Então, se a temperatura ambiente é de 35 graus na sua cidade, você vai colocar ali 0,94 para todos os circuitos. 0,94. Aqui na minha cidade, como eu falei, é 30. Então, como 30 não tem aqui, é 1. Então, a gente considera o fator de correção 1. E você precisa verificar o tipo da isolação que você está utilizando também. Se é isolação em PVC do cabo ou isolação em EPR ou XLPR. E aqui você vai adotar o fator de correção dependendo da isolação do cabo. Então, vou preencher aqui tudo 1. E ele já me deu uma corrente corrigida de projeto. Ou seja, uma corrente fictícia, uma corrente que pode vir a passar, considerando aí o pior caso mesmo da instalação elétrica, multiplicando pelo fator de agrupamento e o fator de correção de temperatura. Disjuntor você considera maior ou igual que a corrente de projeto e precisa ser uma corrente que seja vendida. Ou seja, você não pode colocar aqui 13 amperes ou 7 amperes. Não existe disjuntor com essas correntes. Você precisa colocar um disjuntor que seja comercial. Eu vou preencher aqui alguns. 10. 10 é maior que 6. Pode ser 10 aqui também. Existe disjuntor de 6 amperes, mas ele é bem mais caro. Ele é o dobro do preço de 10 amperes, então, e é difícil de encontrar, então muitas vezes não vale a pena a gente adotar um disjuntor de 6 amperes aqui. Aqui deu 12, o próximo após o 12 vai ser o de 16, não tem disjuntor de 13. 9 amperes aqui. (32). Ele dá um aviso, a carga conectada total para o circuito está excedendo 80% da classificação.
Ou seja, esse 31 está muito próximo do 32, mas isso é só um aviso, você pode ignorar, porque a norma ela permite que a corrente do disjuntor ela seja até igual à corrente de projeto. Número de polos ele já preenche sozinho. Curva do disjuntor, você vai colocar curva C para circuitos indutivos, como micro-ondas, fogão de indução, máquina de lavar. Então, são equipamentos que possuem motor, ar-condicionado. Curva B utiliza-se para circuitos de uso geral, que são as tomadas de uso geral, e circuitos resistivos. Então, a maioria aqui é circuito de uso geral. Então, vou colocar curva B para o chuveiro, por exemplo, tomadas da suíte, tomada sala, tomada banheiro. Micro-ondas já é motor, tem que ser curva C. Curva B, curva B, curva B. Corrente de curto-circuito precisa ser calculado, certo? Não vou entrar em detalhes mais aprofundados de dimensionamento aqui, que eu abordo dimensionamento completo no curso Evolução Elétrica Projetos em BIM, onde a gente desenvolve um projeto elétrico de uma casa de alto padrão e a gente vê todos os 5 critérios de dimensionamento. Quais são eles? Critério da seção mínima, critério da capacidade de condução de corrente, critério da proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito e critério da queda de tensão. Então, muitas vezes eu recebo perguntas assim: Karen, posso utilizar um disjuntor tal para esse circuito? E não é bem assim que funciona, não tem tabelinha pronta para dimensionamento. A gente tem que seguir todos os critérios e verificar, dentre esses 5 critérios, qual vai ser a seção maior adotada e colocar no nosso projeto. Curto-circuito é um deles, seção do condutor adotado também é um deles, vou deixar em branco aqui porque a gente precisa calcular. Aqui tem o tipo da instalação. Então, o tipo da instalação que a gente viu lá no começo, método B1, que é eletroduto embutido em parede. 2 circuitos, 2 condutores carregados, ou seja, pode ser fase neutro ou fase-fase. Comprimento considerado, ele já me dá um comprimento aproximado e você pode considerar esse comprimento ou medir trecho por trecho. E queda de tensão aqui é um critério também que é calculado. Por fim, a gente tem as fases, fase A e fase B. O balanceamento de fases, a gente pode clicar aqui para rebalancear, vou salvar o projeto. E ele deixou muito próximo, e na verdade idêntico ao que já estava, 6.100 e 6.000. Ou seja, a gente só pode ter uma diferença máxima entre cada fase de 10%. E aqui está bem balanceado, então a iluminação veio aqui para o topo quando eu cliquei em rebalancear, o chuveiro foi para o final, mas manteve aqui a mesma distribuição das cargas, então está perfeito. Aqui no final ele me indica o tipo de carga e potência instalada, o fator de demanda. Então, na próxima aula eu vou abordar um pouco sobre isso, sobre o fator de demanda e como que a gente vai configurar aqui. Então, não esquece de se inscrever no canal e me acompanhar aqui nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Não se esquece também de assistir às aulas anteriores que estão disponíveis aqui na playlist. Até mais!